Uma dúvida comum na hora de criar um jogo é qual o gênero dele. E para isso a gente vai estar hoje analisando os dados da Gamalytic, que são dados da Steam, e a gente vai estar utilizando o Power BI para analisar esses dados. Então, o link do site eu vou deixar aqui na descrição e a gente pode vir aqui por gênero, que é o que a gente vai utilizar para analisar um gênero que seja interessante, que está performando bem, né? O interessante desse site aqui é que ele tem o gênero principal, né? Tipo RPG, simulação, estratégia. E também subgêneros, né? E atributos, que seriam os temas, né? No caso, a gente vai estar aqui para fim desse vídeo utilizando só a parte de gêneros. Então é só vir aqui e baixar o CSV. E o CSV é um formato de arquivo de texto, né? Que ele armazena as informações, igual o Excel. Abrindo aqui o Power BI, a gente vai em relatório em branco, né? Vamos criar um novo. E vamos puxar esses dados, né? Aqui texto CSV, que é o formato que a gente pegou lá. Carrega o que a gente baixou. Beleza. Ele vai vir aqui, né? Formato, ele já deixa automático o que seria correto, né? Mas se ele tiver errado, outra opção, só vem aqui e bota europeu ocidental, que é o que se aplica nesse caso. Delimitador, que seria o que ele separa, né? Se tu abrir o arquivo CSV, vai ver que cada dessas informações está separado por alguma coisa. Às vezes é um espaço, barra, e nesse caso é vírgula. Então a gente vai botar aqui não detectar tipos de dados, que é o que a gente vai utilizar. Beleza, transformar dados, né? Ele vai abrir, pode ver que é bem parecido com uma planilha no Excel. Aqui a gente vai ver que a coluna 1, 2, 3, 4, 5 tá estranho, não é o nome que a gente quer, né? Seria esses nomes aqui, né? Então a gente pode vir aqui em usar a primeira linha como cabeçalho. Então beleza, já foi aqui pra cima. Vamos renomear, né, para português, fica mais fácil. Vou botar aqui gênero, número de jogos, total da receita não é interessante, pelo menos para esse fim. Então a gente pode vir aqui, botão direito na coluna, remover. Receita média, acho que também não é interessante. Preço médio, seria o valor mais ou menos cada jogo, né, nesse gênero é colocado à venda. Não, a gente também acha que não precisa. Olha lá, tempo jogado total, também não é interessante. Receita média, ok, a mediana, na verdade. Seria o valor bem no meio, né, tipo 51%, 49%, enfim. Pode ser interessante. A gente pode ver, por exemplo, aqui, o gênero free to play, né, que seria o jogo gratuito. É zero porque ele é de graça, então, bom, a gente pode desconsiderar, né, vamos remover ele, acho que não é interessante. E como que a gente remove uma linha? Tem aqui em cima, opções, remover linhas alternadas. Beleza, então vamos lá, primeira linha a ser removida, vamos estar colocando o número dela, né? Seria a linha 2. Quantas vão ser removidas, né? Vai ser só uma, só ela. E aqui quantas serão mantidas, que é a partir dela quantas linhas serão mantidas. Dá de contar, mas é mais fácil a gente só botar um número muito maior do que os dados que a gente tem, né? Então beleza, a linha foi removida. Aqui multiplayer, tu vai ver que o valor dela tá estranho, né? O que a gente pode fazer? Às vezes acontece isso, às vezes os dados que a gente está utilizando vai estar incorreto, sei lá, algum problema na parte entre puxar ele. A gente pode ir tanto no arquivo que a gente utilizou e daí ver a informação correta e alterar na mão, ou como a gente fez, né, estamos utilizando aqui do site, a gente pode vir nele e ver. No caso aqui, seria receita a mediana, né? A gente pode ir lá, assim, multiplayer, receita mediana, 995, beleza. A gente vem aqui, botão direito, né, bem na informação,
substituir valores, vamos botar no 995. Já tem até aqui, né? No caso ele puxou muito mais do que deveria. Mas beleza, corrigido. Aqui também tá correto. Como eu já sei, né, o valor que seria correto, só vou alterar aqui. 74500. Beleza. Então, outra coisa, vamos alterar, né, o nome. Receita mediana. O top 25 aqui seria referente aos top 25 jogos, né, os que mais venderam. A gente pode manter, interessante. Vamos deixar o top 25. Aqui os top 5, né, de todos os jogos daquele gênero. Quais são os 5% que tem as maiores receitas? A gente também pode manter. Top 5. E aqui o bottom 30, né, que seria os 30% piores, né, os 30% que tiveram menos venda. É uma média entre eles, né. Essa eu acho que é a informação mais interessante pra gente. Vamos botar piores 30, né? Beleza. Ok. A gente pode analisar, né? Se fosse um Excel, aqui direto, né? Não teria problema. Ou até mesmo no site, né? Senão não faria sentido o que a gente está fazendo aqui. Mas, então vou mostrar a parte interessante, né? Tá utilizando o Power BI para isso. Beleza. Tá tudo certo. Os valores alterados. É o que a gente quer. Vem fechar e aplicar. Agora ele vai carregar. Beleza. Então, o que a gente vai utilizar aqui, né? Tem algumas informações. Aqui seria referente ao fundo da tela. Enfim, a gente não precisa mexer nisso. Que eu vou estar mostrando para vocês, né? Vai ser algo mais simples, mostrar um gráfico de pizza aqui, por exemplo. Com o quê? Primeiro, o gênero, que seria referente à legenda, né? Seria a informação que a gente quer saber. E agora os valores, vamos botar os piores 30%. Beleza. Ele já deixou mais visual, né, o que estava naquela informação, do que só olhar direto numa planilha. Beleza, a gente já vê que o gênero de simulação, nos 30% piores casos, ainda assim ele vende mais de $100, né, que seria o valor que a gente paga para poder publicar na Steam. Então acho que é um valor interessante para te analisar, né? Agora a gente pode adicionar mais coisas, tipo, vamos lá. Beleza, tá aqui, o 30% piores, mas eu quero ver só os que são acima de 100, né? Como eu mencionei, acima de $100. Ele já dá uma filtrada. Agora, beleza. De todos aqueles dados lá, a gente já vê que tem 5 gêneros que a média, né, dos 30 piores dá mais de $100, né? Novamente, isso é informação, são dados, não é uma certeza absoluta. Tu vai, beleza, vou criar um jogo de simulação. Vai lá e não vende $5, ou ele vai lá e vende 1 milhão, enfim. São dados, né? Então a gente utiliza mais para ter uma visão do que ter uma absoluta certeza, né, do que vai acontecer. Mas é interessante, por exemplo, se tu estava em dúvida entre criar um jogo de simulação ou estratégia, tu já começa a pensar, opa, simulação tem mais chance de dar certo. Mesmo se eu vender mal, ainda assim é um gênero que tem um público maior ou sai mais vendas, né? A gente pode daí utilizar mais informações, vamos lá, tipo número de jogos, é interessante. Aqui foi para valores, mas a gente quer que seja em detalhes, né? Que é algo adicional, não algo que vai interferir no que a gente está vendo. E sim que seja mais um filtro, né? Então, daqui dos 30% piores, eu quero que mostre, botar menor que, né? Apenas o gênero que tenha menos de 20 mil jogos lançados nesse gênero. Por quê? Vamos lá, competição menor, por exemplo, né? Não vou estar competindo com um gênero que tem 50 mil jogos. Eu vou estar competindo um que tenha menos jogos, seja, sabe, um mercado menos saturado. Então, beleza. A gente já viu que, opa, reduziu para 4. Então, é interessante, né, estar utilizando o Power BI
para isso, para gente estar fazendo essa consulta. Aqui eu utilizei só os gêneros principais, né? Mas lá no site, aqui foi óbvio, eu fiz isso para ser mais fácil, né? Rápido mostrar para vocês. Mas o interessante é estar utilizando isso daqui também, importando um CSV das subcategorias, né? Subgêneros, enfim, que provavelmente é o que tu vai estar mais focado. Então acho que é isso, espero que tenham gostado. É algo interessante, né, importante pra gente que desenvolve jogos, tá sabendo analisar melhor o mercado, né, do que a gente está desenvolvendo, do que vale a pena assumir mais risco. Espero que tenham gostado, vou deixar na descrição algumas informações ou links interessantes. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e eu pretendo estar trazendo mais conteúdo assim de desenvolvimento de jogos. Valeu!